Fala aí, galera do sétimo ano, tudo beleza com vocês? E aí, pessoal, vamos lá para mais uma aula de história, né, pessoal? Nossa última aula aqui de correção. Tem mais uma aula de revisão ainda, a gente vai fazer a revisão de todas as unidades que estudamos. Mas hoje é a correção da página 478 até a página 480, tá? A gente vai fazer essa correção. Depois da correção a gente vai fazer uma revisão de cada unidade que a gente trabalhou. E aí a gente finaliza a matéria de história aí no ano letivo de 2020, né, pessoal? Falta pouco, mais 2 aulas aí a gente encerra o nosso conteúdo, né? Nesse ano tão difícil, que a gente estudou tanto, fez tanta coisa, né? Alguns fizeram tantos trabalhos aí, tantas aulas gravadas, o pessoal tem que assistir aula em casa e fazer dever e plantão. Eu sei, pessoal, eu sei que foi bem corrido para todo mundo, para vocês, para todo mundo aí, mas a gente está chegando no final. Então vamos lá, falta pouco, mais 2 aulinhas a gente encerra o conteúdo aqui. Então vamos lá, peguem a apostila de vocês, página 478, eu vou começar fazendo a correção, beleza? Eu vou falar a questão e a resposta na sequência vocês corrijam aí. Lembrando que na matéria de História e Geografia é uma ciência humana, são ciências humanas. Você não precisa estar igualzinho a fala do professor aqui, a resposta do professor, para estar colocando na sua apostila aí. Você pode estar respondendo de maneira diferente, né, com palavras diferentes, mas o mesmo significado, o mesmo sentido, né, da frase, do que a questão pediu. Então, prestem atenção bem nisso, né? Nem sempre você pode estar errado, você pode trocar algo correto ali, é só você ler e ver se está no mesmo sentido, tá? Bom, primeira questão é o seguinte: vilas e cidades foram fundadas durante o período colonial. Explica os conceitos de vila e cidade para esse período. Bom, a gente chamava de vila e cidade, pessoal, todo núcleo urbano, ou seja, onde tinha um grupo de pessoas morando reunidas em uma área só. Isso é chamado de núcleo urbano, né? Ou seja, elas foram fundadas aí até com a aval de Portugal, né, que era colonizador do Brasil na época. Né? Ao contrário da vila, era um núcleo fundado pelos donatários, ou seja, o núcleo urbano, a gente chama de cidade, aquele foi fundado também pelo pessoal português. E o de vilas aí mais os donatários, aqueles que eram brasileiros ali, que estavam naquele momento cuidando da área, né? A diferença nos status políticos aí não é do tamanho, sim, pessoal. Muitas vezes as vilas eram até maiores do que as cidades. É porque, assim, o pessoal de Portugal falava que cidades eram só os que eles fundaram, porque eles eram colonizadores. E o pessoal dos donatários aqui, que estavam o pessoal morando no Brasil já, dominando, era mais os brasileiros. Então chamavam de vilas. Então muitas vezes tinham vilas que eram maiores do que as cidades. Né? Então isso varia, como é o caso de Olinda e Recife, que deu aquela briga toda que a gente abordou aí na unidade. Aí fica a critério de vocês abordar aí qual o ponto principal. Mas se você colocou que as cidades eram mais pelos portugueses e as vilas mais pelos brasileiros, tá correto, tá? Questão 2. Como era o cotidiano das pessoas que viviam nas primeiras cidades coloniais? O que as pessoas faziam para viver, né? Então tinha aqui, ó, a gente pode colocar, ó, eram poucas opções de lazer, né? Os mais pobres frequentavam as quitandas, né? As áreas de mercados comerciais aí. Os mais ricos tinham loja com produtos europeus, né? Compravam nas lojas de produtos importados. As mulheres ricas não podiam circular pela cidade, ficando sempre em casa. Os pobres, os negros aí que não podiam frequentar muitos lugares públicos, né? Tinham restrições, tinham lugares que uma pessoa podia ir que outra não podia. Tinha esse preconceito na época, né? A igreja era frequentada por todos os habitantes, aí, ainda que com restrições em espaços aí para os negros, ou seja, havia muito preconceito pela questão da escravidão. É muito ruim esse ponto da história, mas existia essa questão aqui. Aí vem a questão 3, pessoal. A questão 3 é bem simples, é só para marcar verdadeiro ou falso, tá? A primeira questão estava assim, ó. As pessoas que vieram viver na colônia tinham necessidades diferentes daquelas que viviam em Portugal. Verdade. Tinha uma diferença no cotidiano, no jeito que as pessoas viviam, né? A alimentação, na forma de vestir, tudo. Então isso é verdadeiro. Questão B. A maior parte da população das vilas e cidades era formada por pessoas enriquecidas, principalmente por donas de engenhos, né? Não, pessoal. Na verdade, tinha uma diversidade muito grande de pessoas vivendo ali nessa área, né? Na área das vilas e cidades. Então, tinha gente pobre e tinha gente rica. Então, não era só dona de engenho. Então, essa é falsa. Coloquem falso nela. Questão C. Os moradores menos favorecidos financeiramente desenvolviam quase a totalidade dos trabalhos urbanos, como carregar água, recados, pessoas e lixo, né? Isso é verdade. Os moradores aí menos favorecidos, os mais pobres, faziam um trabalho mais pesado nas cidades. Então, isso é verdadeira, tá? Questão D. As mulheres escravizadas que viviam nas cidades cuidavam das casas, da alimentação, das crianças, dos seus senhores e vendiam quitutes pelas ruas. Quitutes eram comidas típicas da região, né? Então é verdade essa também, isso é verdadeira. E a última, letra E. Funcionários do governo, padres, soldados, não circulavam pelas ruas. Falso, pelo contrário, circulavam bastante. Então essa é falsa. Então ficou assim, pessoal.
A primeira é verdadeira, aí vem falso, é verdadeira, verdadeira e falso. Ou seja, temos só duas falsas, só duas. Que é a letra B de bola, que é falsa, letra E de escola, que é falso. O resto é tudo verdadeiro aí na questão 3. Agora vamos para a questão 4, que diz o seguinte. Na questão anterior, você deve ter marcado duas alternativas como falsas, que é a B e a E, como eu falei. Reescreva alternativas tornando verdadeiras. Você pode colocar assim, ó, que nem a letra B fica. A maior parte da população de vilas e cidades era formada por pessoas menos favorecidas financeiramente, principalmente por aquelas que foram escravizadas. Essa é uma maneira de consertar essa questão. E aí, circulavam pelas ruas funcionários do governo, os padres e os soldados. Aí você já, né, colocava o que está circulando aí na época das cidades, tá? Então ficou aí a correta e essas duas questões consertadas. Questão 5, galera. Você estudou que o litoral brasileiro sofreu invasões dos holandeses e franceses. Onde elas ocorreram? Ocorreram principalmente no litoral brasileiro, né, nas áreas do Nordeste, litoral Nordeste brasileiro. Principalmente nas áreas aí para cima da Bahia, né, chegando até em Recife, lá em Pernambuco. Né, Recife e Olinda são áreas que foram invadidas pelos holandeses. Já os franceses tentaram invadir o litoral do Rio de Janeiro. Né, os holandeses invadiram o Nordeste e os franceses invadiram a área do Rio de Janeiro, tá bom? Essa é a resposta das 5, na 478. 479, pessoal, a página agora, sobre a cidade de Salvador. Elabore um pequeno texto contando quando ela foi fundada, qual o seu primeiro nome e qual o objetivo dos portugueses com a sua fundação. Bom, Salvador foi fundada em 1549 com o nome de São Salvador da Bahia de Todos os Santos. Bem longo o nome, né? Depois ficou só Salvador, mas o nome primeiramente era São Salvador da Bahia de Todos os Santos. O objetivo era ser a sede do governo português na colônia, ou seja, a capital, né? A capital da colônia brasileira foi Salvador, a primeira aí. Isso na questão 6, tá? Aí vem a questão agora na tarefa, pessoal. Tarefa sobre as mulheres africanas que foram escravizadas e trazidas para o Brasil. Faça uma pesquisa e responda. Bom, aqui é uma pesquisa, cada um deve ter pesquisado de uma maneira, usado um site aí, mas de modo geral, como eram capturadas, né? As mulheres que fossem escravizadas aí eram capturadas lá na própria África, né? Mas alguns bandidos rompiam essa lógica e sequestravam as mulheres para escravizá-las no Brasil. A caminhada da África até aqui, né, vinha de navio, muitas vezes muitas morriam de fome, morriam no próprio navio com doenças, assim por diante. E a viagem era muito cansativa e muito desgastante, né? Muitas pessoas morriam na viagem. Então, essa é a questão aqui da letra A. Questão B. Em que condições desembarcavam no Rio de Janeiro? Desembarcavam doentes, enfraquecidas, né? Já sem condições mínimas de saúde aí para serem vendidas aqui no Brasil. Olha que absurdo. E a questão C, por que os sofrimentos passavam ao chegar na colônia, né? Por que sofrimentos passavam a chegar na colônia? Passavam aí, sentiam falta da origem da terra, eram separados dos filhos, da família, né? Eram espalhados pelo território brasileiro, né? Separando da família, né? E sofriam todo tipo de tortura, humilhação, muitas coisas ruins. Ou seja, é um ponto muito triste da história falar essa questão aqui. E aí vem a questão 2, pessoal. Ao longo do século XVIII, né, os arraiais das regiões de Minas passaram por mudanças. Quais foram elas e por que aconteceram? Os arraiais passaram a ter ruas pavimentadas, residências maiores, né, mais bonitas e mais ricas. Né? O comércio cresceu, a vida cultural cresceu também. Isso aconteceu porque encontraram metais preciosos na região, que trouxe muito lucro para a região, né, explorados pela população, ou seja, os metais preciosos. Por isso que Minas, né, a região dos arraiais, aí acabou virando depois, era Minas de Ouro, acabou virando Minas Gerais aí, né? Essa é importante. E aí, para finalizar aqui, tem o Você Aprendeu, né? Arraiais, os arraiais aí, vilas, cidades da colônia portuguesa, no século 17 e 18, tá bom? A gente vai fazer agora um breve resuminho aqui, ó. No contexto da colônia, o que eram os arraiais, pessoal? Os arraiais eram povoados de zonas mineradoras da colônia, podendo tanto ser acampamentos precários quanto núcleos mineradores já consolidados. Então, os arraiais eram meio que os pontos de parada onde eles iam para fazer o comércio ali, para procurar o ouro na região. As vilas eram núcleos urbanos fundados pelos donatários. Já as cidades eram núcleos urbanos fundados aí pela administração metropolitana ou pelos portugueses, também está certo você colocar. Vida das mulheres livres e escravizadas. Né? As mulheres ricas viviam presas em casa, pouco podiam participar da vida urbana. As mulheres mais pobres aí escravizadas circulavam pelas ruas, trabalhando como vendedoras e lavadeiras, entre outras funções. Ruas, igrejas, praças e residências. Eram construídas a maioria das vezes aí sem planejamento, né? De maneira sem controle, sem planejamento. Ruas tortuosas, que é tortuosa? Ruas cheias de curvas, né? Praças e cidades aí, né? No litoral. As casas eram diversificadas de acordo com a posição social dos moradores, né? As casas grandes e luxuosas dos mais ricos e as casas mais simples, mais humildes dos mais pobres, tá?
A economia era a economia mais forte no litoral, né, em torno dos engenhos do açúcar. O açúcar sempre foi, né, no Brasil, colônia, foi o principal produto brasileiro, né, que dava lucro para os portugueses. A economia brasileira era pautada pelo açúcar. Na região de Minas já era os metais preciosos, né? E a formação da população urbana, muitas pessoas escravizadas aí, pessoas livres, mais pobres. Além dessas pessoas aí haviam funcionários do governo, paras militares a serviço de Portugal. O Brasil, como colônia de Portugal, tinha que receber e cumprir as ordens de Portugal, por isso que tinha muitos portugueses por aqui. Bom, finalizamos aqui a correção, pessoal, né, na 480. Agora vocês têm isso daqui para fazer. Se já fizeram, me mandaram, ótimo, obrigado. Quem não fez, por favor, faça-o para finalizar. Nome, número, série, tá? A data que fez e manda para mim pelo WhatsApp da escola, que daí eu consigo aí colocar um ponto a mais, uma nota a mais, porque isso aqui é uma nota a mais não, uma nota inteira, né? Porque é uma avaliação contínua para finalizar. E guarda na pastinha de vocês ele aí, beleza? É só isso aí. Fez o fichamento, fez o mapa mental e o para finalizar da unidade. Na próxima aula de história eu vim com uma revisão para você de tudo que a gente viu no bimestre aí, beleza? Aí é a última aula de história da gente aí para finalizar o ano letivo de 2020. Pessoal do 7º ano, obrigado pela atenção. Até nossa próxima aula de história. Valeu, um abraço.